Olá pessoal, aqui é o Felgas. Hoje é dia 27 de março de 2025. O grupo tático da Ucrânia destruiu unidades russas em Donetsk. E em Kursk, a Ucrânia destruiu mais um posto de comando de um batalhão, onde veio a perecer também o comandante do batalhão. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você, inscrito no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Conto com vocês. Uma unidade na região de Vuhledar, e que fica na região de Donetsk também, só para relembrar, Vuhledar no segundo semestre, mais para o final do ano, foi tomada pelos russos. Eles capturaram, é uma cidade pequena, não é uma vila, é bem de maior porte, e depois de intensos combates e confrontos e de moedores de carne que os defensores ucranianos não conseguiram segurar face à intensidade e à grande quantidade de ondas humanas vindo contra as posições ucranianas na localidade de Vuhledar, ela finalmente foi conquistada. E o objetivo deles na época era de Vuhledar lançar ataques contra Pokrovsk, porque não é longe, é aproximadamente uns 30 quilômetros. Não é tão perto, mas eles praticamente não conseguiram sair da cidade. E muito pouco eles avançaram, porque os ucranianos que fizeram posições defensivas fora dos escombros da cidade, que ali ainda não é uma cidade ainda, os combates ali continuam, a Ucrânia continua bombardeando com os russos dentro da cidade. Então existe um grupo tático Vuhledar. E esse grupo tático, ele destruiu recentemente agora centenas de soldados e equipamentos russos nessa província, nessa cidade de Vuhledar, que fica na província de Donetsk. O grupo tático Vuhledar, ele relatou essa situação, apresentou um relatório sobre esse assunto, fica na direção sul de Donetsk, e é a zona da responsabilidade desse que ele se autodenomina grupo tático, quer dizer, o nome que eles deram, né, para esse grupo tático, que engloba diversas unidades, né? E eles observam que só agora, na última semana, 187 ações de assalto naquela região onde o grupo tático está defendendo, ali próximo a Vuhledar, foram feitas. E essas unidades, das diversas unidades que tem esse grupo tático Vuhledar, elas seguraram com bravura a defesa e destruíram pessoal e também equipamentos dos russos. Isso aconteceu entre 18 e 24 de março, ou seja, há 2 dias atrás, porque essa notícia saiu ontem, contando de ontem, que era dia 26, né? Exatamente 2 dias atrás, até 2 dias atrás que eles tiveram essas perdas, né? E essas perdas infligidas ao exército criminoso invasor da Rússia foram a aniquilação definitiva de 596 militares da Rússia, 645 feridos e 16 unidades de tanques, ou seja, 16 tanques foram destruídos ali nessa região, ali na área de Vuhledar. E também 122 unidades de veículos, seja caminhões, sejam jipes, né, de transporte, viaturas que na realidade não são blindadas, incluindo motocicletas e bugs, que foram destruídos aí nessa região, porque ultimamente a Rússia está usando muitos bugs e muitos motocicletas para fazer o ataque. Estou esperando quando eles vão vir com bicicletas, né? E também ele destruiu 10 unidades de drones que atacaram os de Paris, e eles também, a Ucrânia, esse grupo tático Vuhledar, ele destruiu 2 depósitos de munições
e 2 unidades de instalação de artilharias foram destruídas, ou seja, fez um grande trabalho. Isso impõe uma perda, essa perda significa uma derrota para a Rússia, a despeito daqueles propagandistas que dizem que a Ucrânia que está perdendo a guerra e a Rússia está avançando. Ainda não conseguimos descobrir aonde a Rússia está avançando, né? Mas de fato ela está tendo muitas perdas muito difíceis de repor, tanto em capital humano quanto em capital de material bélico. O trabalho das unidades desse grupo tático Vuhledar na destruição do pessoal e equipamento, ele foi informado para a imprensa e já deve estar circulando já a partir de ontem na imprensa já europeia e acredito que americana também, que mais ou menos sai ao mesmo tempo. É importante lembrar que por meses a Rússia está tentando capturar essas partes importantes ali da região de Donetsk, principalmente o foco principal é Pokrovsk, Kurákio, Chasiv Yar e Toretsk. E também tem outras localidades, mas eu diria, na minha visão, essas são as principais que ela tem há mais de um ano tentado conquistar sem nenhum sucesso, com muitas perdas. Ela acontece como aconteceu, como houve, né? Em Toretsk, ela chegou a entrar na cidade, ela capturou parte da cidade e agora recuou e os russos estão cercados lá, naquela região, sem ter para onde ir e sem poder receber reforços. Apesar de que os russos estão atacando, tentando romper as defesas ucranianas, sem sucesso, diariamente tem feito isso, inclusive com um número grande, na minha opinião, de ataques contra Toretsk. E Pokrovsk é a mesma coisa, eles estavam com a expectativa o ditador russo deu diversas datas para eles e eles não conseguiram cumprir nenhuma das datas fixadas pelo ditador russo. Ao contrário, acabaram esse ano perdendo aquilo que os ganhos incrementais pequenos e táticos que eles tiveram, porque a Ucrânia começou a avançar nas áreas russas e fez com que eles recuassem, ou seja, as tropas ucranianas contra-atacaram e recuperaram posições perdidas anteriormente. E em Donetsk, as forças russas, ainda que fizeram algumas em várias direções, e na direção de Pokrovsk, hoje esses avanços que aconteceram ano passado, principalmente no primeiro semestre, já não existem mais. No segundo semestre ela começou a avançar menos e agora esse ano está com muita dificuldade e falta de pessoal, embora que recebeu, parece que uma injeção de pessoal. Nós vimos ontem e hoje também aumentou muito o número de ataques naquela região, mas eu vou explorar isso no próximo vídeo. Um blogueiro da Rússia, né, comentou também ontem que as forças ucranianas tomaram o centro de Lysyvka, que ela estava dominada pela Rússia, a sudeste de Pokrovsk, e avançaram para os arredores de Dachinsk, ao sul de Pokrovsk, ou seja, a Ucrânia está fazendo esses movimentos. Então, essa semana, ainda ontem, ela consolidou as suas posições em Lysyvka e também Dachinsk, embora que a Rússia está noticiando que ela mantém as posições na cidade, mas os fatos e os próprios blogueiros da Rússia estarem divulgando ao contrário, claramente vê-se que isso não aconteceu. Bom, enquanto isso, em Kursk, o exército ucraniano destruiu mais um posto de comando na região. Elas destruíram, notícia de ontem também, de um batalhão no regimento de fuzileiros da 18ª Divisão de Fuzileiros das Forças Russas. Quer dizer, não é o posto de comando da brigada, certo? Mas sim, é de um batalhão. E foi aniquilado, junto com alguns oficiais nesse posto de comando, o comandante desse batalhão. E as forças ucranianas atacaram, destruíram com sucesso o posto de comando desse batalhão da 18ª Divisão de Fuzileiros. Quer dizer, a divisão é acima da brigada ainda, ou seja, era um batalhão dessa brigada, numa localidade chamada Viktorivka Upsenivka, tracinho Upsenivka. Não confundir com a Upsenivka que tem na região lá de Donetsk, não confundir. Esse é Viktorivka Upsenivka. Às vezes eles
pegam pedaços de nome e têm nomes iguais sobre algumas situações. O Estado-Maior esclarece que os efetivos eliminados dos russos ele confirmou, né, que estava incluído o comandante desse batalhão da Rússia. Acho que a guerra vai continuar, sangrenta, cruel, intensa ainda, durante esse ano, pelo menos, e talvez até o ano que vem eu não descarto essa possibilidade. E vai continuar nessa guerra de atrito como está, e eu acredito que agora no verão, ou talvez no final da primavera, a Ucrânia deverá fazer uma contraofensiva contra a Rússia. Essa é uma avaliação minha. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. É importante você se inscrever, porque aqui você vê a verdade. Deus abençoe vocês, todos que assistiram, os que são inscritos. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.